Hallo, tudo bem com vocês? Bom, esse é um tema polêmico, mas como vocês devem saber, o tema do crescimento dos neonazis e da extrema-direita é bastante atual, principalmente depois dos últimos ataques a políticos, um deles resultando na morte de Walter Lübcke, do CDU, e também a constatação de que os neonazis estão cada vez mais organizados e cometendo atos cada vez mais violentos. Mas como entender o pensamento de um nacional-socialista, como eles pensam? Nesse vídeo eu vou explicar os 5 pontos centrais da ideologia dos nacional-socialistas. Bom, Adolf Hitler formou sua visão de mundo, a famosa Weltanschauung, com aspectos de diferentes áreas. Alguns elementos dessa ideologia não são novos, em parte são até de muitos séculos atrás. É por isso que a ideologia nazi é como uma ideologia patchwork, formada de vários pedaços independentes. Ela é tão multi-ideológica que muitas pessoas se sentem atraídas por ela. Não é à toa. Para um nazi, um ponto é o mais importante, para outro é uma outra coisa. E eles tentaram oferecer para todas as pessoas insatisfeitas algo que os atraíssem para conquistar essas pessoas para o seu partido. Então vamos analisar. Do ponto de vista nazista, foi muito bom que eles tivessem essas variedades de diferentes posições, a partir das quais cada um pode se agarrar a alguma que melhor o satisfaça. E é bom deixar claro que quando eu resumi a visão de mundo dos nacionalsocialistas, eu me refiro a Adolf Hitler, porque ele tem essa visão de mundo registrada no livro Mein Kampf, Minha Luta, e também através dos seus inúmeros discursos que foram gravados e registrados. Então, essas são as partes. 1. Racismo. Hitler acreditava que no mundo há diferentes raças de pessoas que se encontram numa luta constante. Charles Darwin trouxe a teoria do desenvolvimento da evolução das espécies através da seleção natural, isso todo mundo sabe. Então, todos os seres vivos que podem se adaptar melhor no meio ambiente sobrevivem e se desenvolvem. Logo, surgiram pessoas que começaram a aplicar essa teoria à raça humana, defendendo que há homens, no sentido geral da palavra, e raças inferiores e raças superiores, e essas lutariam pelas suas existências. Isso a gente vê em vários escritores brasileiros que também foram influenciados por essa ideia, Monteiro Lobato, Gilberto Freire. Quem leu o grande clássico Casagrande e Senzala até se choca com algumas frases. A teoria de Darwin é naturalmente manipulada e modificada por eles. Isso chama-se darwinismo social. E Hitler acredita naturalmente que a raça ariana é a única raça valiosa e essa deveria ser a raça a ser mantida, a famosa Herrenrasse, a raça mestra. E que os portadores dessa raça mestra seriam os alemães, porque eles são biologicamente melhores, eles teriam o direito a governar as outras raças. Seria o direito do mais forte. O povo alemão teria então, segundo Hitler, o direito de subjugar todas as outras raças e destruí-las. Ponto número 2, antissemitismo. Hitler fez os judeus como os principais adversários dos arianos. Para começar, ele define judeus como uma raça, o que é besteira, porque o judaísmo não é uma raça, mas uma religião ou uma cultura, uma comunidade de pessoas que pertencem ao judaísmo. É a mesma coisa que definir cristãos ou católicos como uma raça própria, nada a ver. Mas Hitler afirma isso, criando assim a alegada raça judaica, como malvado arqui-inimigo da raça ariana. Segundo Hitler, os judeus queriam dominar o mundo, apesar de serem biologicamente inferiores. Para oprimir os arianos, os judeus teriam inventado todo o tipo de coisas. Marxismo, liberalismo, parlamentarismo, os judeus seriam culpados pelo Tratado de Versalhes, culpados pelo fato de que a Alemanha perdeu a guerra, culpa pela democracia, pela Grande Depressão e etc. Os arianos deveriam, portanto, defender-se da conspiração mundial judaica e destruir os judeus, diz Hitler. Ponto 3. Lebensraum, ou seja, o seu entorno. Para combater e vencer essa luta contra os judeus e contra os povos escravizados pelos judeus, o povo alemão deveria ter uma forte base de poder. Hitler quis sempre um império ariano e germânico onde há muito espaço para se reproduzir. Por isso ele foca em conquistar o leste europeu. Ele queria conquistar toda a terra até os Urais e colonizar alemães por lá, principalmente agricultores alemães.
mas lá naturalmente já viviam poloneses, russos e muitos outros, né, que Hitler chama de Untermenschen, ou seja, seres humanos inferiores, que ele quer ou matar, ou transferir para um outro lugar, ou, uma ideia melhor, terão que ser escravos para a raça superior alemã. Do seu ponto de vista, eles alegam que, por serem superiores, teriam o direito de tirar as terras dos eslavos e das pessoas da Europa Oriental, especialmente dos russos. Outro ponto, segundo Hitler, os judeus teriam tomado o poder na Rússia através da Revolução Comunista. Então, se os alemães quisessem ganhar essa luta pela sobrevivência, eles teriam que conquistar o máximo de terras possíveis para a produção de alimento e para a extração de recursos naturais. 4. Volksgemeinschaft, comunidade nacional. Os arianos devem viver em uma comunidade nacional. Muitos partidos falam disso depois da guerra, né, sobre a unidade dos povos. Mas Hitler reinterpreta a palavra racismo. E na concepção dele, só os arianos têm espaço. Todas as pessoas que não se encaixam nela devem ser retiradas da comunidade nacional, a tal, né, da Volksgemeinschaft. Têm que ser excluídas, combatidas da mesma forma como se combate uma doença. Pessoas que são diferentes devem ser, então, excluídas pela força, serem exterminadas. Na linguagem da época, quem são essas pessoas? Judeus, ciganos, outras raças inferiores, deficientes, doentes, homossexuais, pessoas que têm uma opinião política diferente, a gente vê tudo isso muito em filme, né? Qualquer um pode ser condenado quando se detecta que ele não é um de nós. Então, na comunidade nacional dos nazis, também não há espaço para mais nada. Não há lugar para a democracia, porque não pode haver nenhuma diferença nas ideias políticas, nem ter outro partido, né? Outros partidos no plural. E assim cada um individualmente vai perdendo seus direitos. Quem é um inimigo do povo é uma bactéria, uma praga. E as pragas não têm direitos. Por outro lado, todos são iguais de alguma forma. As pessoas racialmente puras não devem mais conhecer as diferenças de classe e nenhuma diferença, né? Nem entre rico e pobre. E aqui vem o 5 princípio, o princípio do líder, do Führer, falando em nenhuma diferença, né? Vamos ao princípio do líder. Com o princípio do líder fica estabelecido que quem tem a palavra e quem está no comando é Adolf Hitler, e é claro que ele mesmo estabelece isso. Se os arianos querem ganhar sua luta pela vida, se eles quiserem se salvar, diz Hitler que eles devem se submeter às ordens de uma única pessoa, um líder escolhido pelo destino. E esse líder tem poder ilimitado, ele tem sempre razão. Quem é de outra opinião, que não é do Führer, é um criminoso. Como podemos perceber, né, o culto ao líder é algo como quase um substituto da religião. Todas as organizações, partidos, governos, administração, os militares, todas as famílias devem obedecer às ordens do Führer. Adolf Hitler promete que vai encontrar o destino correto para os alemães. Construir um reinado milenar, o famoso Tausendjähriges Reich. E eu vou mostrar rapidamente como tudo isso é uma grande loucura, porque quando fica claro a Hitler que a guerra está perdida, que a Alemanha perdeu, ele proíbe os alemães de desistirem, ele diz que as pessoas falharam, elas mostraram-se não dignas e, por consequência, elas devem ser exterminadas e escravizadas. Olha que loucura! Eles, os que eram os arianos superiores, e toda a sua ideia cai por terra bem rapidinho. Muita loucura, né? Bom, se vocês querem saber como os nazis chegaram ao poder ou como foi que terminou a República de Weimar, fiquem ligados nas publicações dos vídeos culturais do Deutsche Deutschland, que logo logo eu vou falar desses assuntos tão legais para vocês, porque alemão também é cultura. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e bis dann!